Bem, essa noite nós iremos prosseguir na série sobre influência, igreja, poder e responsabilidade. E o assunto de hoje é política. Reino de Deus e política. Nós estamos há 3 semanas do primeiro turno da eleição 2018 e se nós ouvirmos as vozes ao nosso redor, são vozes que dizem, por exemplo, que esta será ou está sendo a eleição mais difícil da história do Brasil, em termos de tensão, em termos de racha do país, em termos de disputa, de conflito. Alguns especialistas preveem que perto de 60 milhões de brasileiros têm a tendência de votar branco, nulo ou simplesmente não comparecerem. Enfim, é de fato um tempo muito tenso, é de fato um tempo que traz à tona crise. Não só no Brasil nós ouvimos isso, nos últimos dias li que, por exemplo, nos Estados Unidos, New York Times, nas últimas semanas, publicou um artigo mostrando o declínio do Brasil, em meio ao Museu Nacional pegando fogo, em meio ao líder nas pesquisas sendo esfaqueado, em meio à prisão daquele que era ou é o preferido da população. Em meio a tudo isso, e em meio a uma recessão da qual nós estamos saindo lentamente, em meio a um orçamento que não consegue cobrir todas as despesas do governo, em meio a 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano no país, em meio a uma saúde pública absolutamente deixando a desejar em diversos aspectos. Em meio a tudo isso, o editorial fala, o declínio do Brasil. O Le Monde francês vai além. Na semana passada, o Le Monde publicou um artigo chamado O Naufrágio do Brasil. para os franceses, para o Le Monde, o Brasil naufragou. Bem, em meio a tudo isso, nós queremos trazer para a nossa conversa nessa noite o olhar de Deus, a visão de Deus sobre esse momento e o que está para acontecer. Eu quero, inclusive, declarar agora o meu voto. Eu quero declarar que eu fiz um voto a Deus tem alguns meses, quando eu estava escolhendo, selecionando quais os assuntos para estudar, para refletir na Bíblia, para orar. E como eu sabia, e isso está se configurando, quão crítica seria essa eleição, eu fiz um compromisso com Deus. Vou dedicar os próximos meses a todos os dias, ler, refletir na palavra de Deus sobre esse tema e orar sobre isso. Esse tem sido o meu voto. E eu quero, então, compartilhar com vocês, nesses próximos minutos, um pouco desse aprendizado que o Senhor Deus tem permitido que eu alcance e desafiar a cada um de nós a também fazermos votos, compromissos com Deus. Então, o mais importante do que o seu voto daqui a 15 dias é o voto, é o compromisso que você faz com o Eterno, para que efetivamente a sua participação política seja parte do seu culto a Ele. Vamos orar? Pai, o Senhor, como já temos cantado aqui, já temos falado, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus Supremo, o Deus a quem estão subordinadas todas as coisas. E agora, Pai, nesse tempo que vamos
nos debruçar sobre a Tua palavra. Nós pedimos uma vez mais como igreja Tua, Senhor. Abra o nosso entendimento, toca no nosso coração, corrige-nos, instrui-nos, exorta-nos, consola-nos, encoraja-nos, Senhor Deus. Faz isso mais uma vez, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu quero que sirva de guia para a nossa conversa, para falarmos sobre reino de Deus e política, é a seguinte: se Jesus vivesse no Brasil hoje, se Jesus estivesse fisicamente aqui vivendo, sendo um brasileiro, em Vinhedo, em Jundiaí, aqui na região, como ele interpretaria o que está acontecendo e o que ele faria? Como Jesus interpretaria tudo isso que está acontecendo no nosso país e quais seriam as palavras e as ações de Jesus? Essa pergunta, ela talvez para você, para alguns de vocês, seja estranha, porque talvez você deve pensar, Jesus e política? Jesus não se envolve com política, Jesus foi apolítico. E talvez alguns achem também, nós como seguidores dele, devemos ser também apolíticos, não nos envolvermos com política. Então, em primeiro lugar, deixe-me reforçar esse conceito. Política tem dois sentidos. Primeiro sentido de política, o sentido específico da atividade política de, vamos chamar, um profissional da política. Aquele que é um vereador, aquele que é um deputado, aquele que é um prefeito, aqueles que atuam como secretários de Estado ou secretários de governo. Esse é o primeiro sentido de política, ok? Mas tem um segundo sentido de política, que na realidade é o sentido mais fiel ao original. Política vem de polites. Polites é uma palavra grega que significa aquele que mora na polis. Polis é a cidade, entende? Então, política, nesse sentido, é tudo que tem a ver com a nossa relação social. Tudo que tem a ver na maneira como nós interagimos. Tudo, então, na nossa vida é marcado por política nesse sentido. E Jesus, nesse sentido, foi político. Jesus se envolveu o tempo todo com questões políticas, nesse sentido de que é a relação com a cidade, é a relação com a cidadania. Política é um tema, é uma área extremamente importante, fundamental na nossa vida com Deus. Nós não podemos nos esquecer que decisões políticas, seja a que nível forem, afeta a todos nós. A política em si não é má. Onde houver relações humanas, haverá política. Tudo depende de política, direitos, deveres. Através da política é que se dá a organização da sociedade. Ela afeta a nossa vida privada, a nossa vida familiar, a nossa vida social. E atenção, política não é uma coisa satânica. Satânica é politicagem. É a política corrompida. Tendo isso em mente, vamos para as Escrituras e vamos procurar textos bíblicos que respondam a esta pergunta. Existem diversas passagens nas Escrituras que permitem-nos entender, compreender e desafia-nos a praticar aquilo que Jesus faria se estivesse aqui e agora no Brasil. A palavra de Deus, primeiramente, vamos começar por aí, nos diz, declara com toda clareza que nós, seguidores de Jesus, nós que cremos em Jesus, nós que colocamos a nossa confiança nele,
Nós que somos resgatados, salvos pelo sacrifício de Jesus e colocados numa nova relação com Deus, nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Paulo está dizendo nesse capítulo que existe a sabedoria, a forma de ver o mundo, a mente desta era, que é puramente terrena. É a mente dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada, mas nós temos a mente de Cristo. Você consegue falar comigo? Vamos todos falar? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Primeiro versículo para você levar no seu coração. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Essa mente de Cristo, Paulo mostra com clareza que essa mente de Cristo nos leva a olhar as coisas, Colossenses capítulo 3, versículo 1, olhar as coisas a partir de uma perspectiva de onde Cristo está. E onde Cristo está? Cristo está exaltado, Cristo está nos céus. Portanto, se nós temos a mente de Cristo, Paulo afirma em Colossenses capítulo 3, versículo 1, o que nós, que temos a mente de Cristo, deveríamos estar fazendo continuamente? Paulo diz: procurem as coisas do alto. Não apenas procurem, fixem os seus pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós podemos e devemos pensar, fixar os pensamentos nas coisas do alto. E a partir do entendimento das coisas do alto, o que nós fazemos? Nós voltamos para as coisas da terra e tratamos as coisas da terra a partir dessa perspectiva das coisas do alto. E é isso que nos permite, por exemplo, Colossenses capítulo 3, versículo 17, é isso que nos permite fazermos tudo, seja em palavra, seja em ação, nós podemos fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Esse tudo, Paulo ensina em Colossenses 3, a maneira como eu trato os meus familiares, as minhas relações profissionais e, obviamente, as relações sociais, incluindo a vida política. Tudo deve ser feito com a mente de Cristo. Tudo deve ser feito a partir da perspectiva do alto. Tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus. Pois bem, tendo entendido isto, eu quero conversar com você agora sobre algumas características dessa mente de Cristo e aplicar isso na política e aplicar isso nas eleições. A mente de Cristo. Eu quero propor para você 3 características. Como Cristo vê, como é esses pensamentos olhados a partir do alto. E eu vou fazer aqui um contraste entre a mente de Cristo, que é celestial, com a mente terrena. E vamos chamar essa mente terrena de Adão. O que é o Adão aqui? Adão é olhar as coisas somente da perspectiva terrena. Somente a partir dos nossos sentidos físicos. Somente daquilo que está diante dos nossos olhos. Essa é a mente de Adão. Mas a mente de Cristo é diferente. Vamos ver 3 diferenças? Primeira, Adão vê o mundo em uma dimensão. Adão vê o tempo todo em 1D. Cristo vê em 3D. Segunda característica, Adão é facilmente fascinado, governado, sabe por quê? Por ideologias. Adão, ele fica confinado no mundo das ideologias, mas Cristo não. A mente de Cristo
ela até se informa, ela sabe quais são essas ideologias, ela pode ver pontos positivos, pontos fortes numa ideologia A, numa ideologia B, numa ideologia C, mas Cristo, a mente de Cristo, move-se por teologia. É a lógica de Deus e não a lógica das ideias humanas. Terceira característica, Adão, ele retribui o mal com o mal. Adão, ele é especialista nisso. Mal trata-se com mais mal, certo? E a mente de Cristo? A mente de Cristo vence o mal com o bem. Vamos trabalhar então essas 3 características da mente de Cristo. Ela vê o mundo em 3D, ela move-se por teologia e ela vence o mal com o bem. E vamos ver como que essas 3 características da mente de Cristo se aplicam e iluminam muito o nosso caminho nesses momentos tensos da política do Brasil. Vamos ao primeiro ponto. A mente de Cristo olha o mundo em 3D. Essa foto expressa a mente que olha o mundo em 1D. Isso, quando nós olhamos só em 1D, no que está diante de nós, 75% dos brasileiros, nesse momento, dizem que têm a intenção de voto da direita e da esquerda. E é isso que eles veem, ideologia. Se você olhar por quê e etc., você vai ver apenas o que é mostrado, o que é aparentado por um caso ou outro, 75% olhando isto. Mas a mente de Cristo, esse é o primeiro desafio que eu quero reforçar aqui. Não pode olhar só o que a aparência, o que os mitos, o que as propostas, os programas partidários estão dizendo. Com a mente de Cristo, nós temos acesso ao 3D. O que é o 3D? O 3D olha a primeira dimensão, que é a terrena, que é o aqui e agora. Mas junto com a dimensão terrena, nós trazemos uma segunda dimensão. Nós olhamos e procuramos o tempo todo, trazer para o nosso coração e para a nossa mente o que significa no céu isso que está acontecendo na terra. Trazer essa dimensão do céu, a dimensão celestial, para o que acontece aqui e agora. Mas uma terceira dimensão também deve ser sempre exercitada por nós, a dimensão da eternidade. O tempo todo, eu vou vivendo aqui e agora, mas vou cada vez mais tendo acesso e trazendo para o meu pensar, para a minha mente, o que acontece, ou quais os impactos, quais as implicações com a eternidade. Isso é olhar em 3D. Isso é olhar em 3D. Eu gosto na Bíblia tem várias histórias, vários trechos, que mostram como que Deus vai educando o seu povo, os seus servos, ensinando a olhar em 3D. Tem várias histórias. Eu quero falar aqui rapidamente de uma delas, que é a história de um profeta do Antigo Testamento, o Abacuque. Abacuque, ele viveu num tempo extremamente complicado. Ali, naquele período em que Jerusalém já estava tão corrompida, Jerusalém já estava tão entregue a fraude, roubo, violência, idolatria, imoralidade sexual, que daí a alguns anos, algumas décadas, Jerusalém ia cair de vez. E Abacuque estava ali, naquele momento. Só que Abacuque estava vendo tudo em 1D. No capítulo 1, versículos 3 e 4, Abacuque fala para Deus: por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade?
A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Você encontra alguma semelhança dessa descrição com um certo país abaixo do Equador? Pois bem, Deus começa, Abacuque apresenta isso diante de Deus. Deus, como é possível? Mas ele estava vendo em 1D, ok? E aí, no capítulo 1 ainda, Deus começa a falar com o profeta. E quando Deus fala, aí que Abacuque fica estarrecido, perplexo. A emenda ficou pior do que o soneto, porque sabe o que Deus fala? Abacuque, eu vou intervir. E sabe o que eu vou fazer? Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. O quê? O quê? O senhor não entendeu, Deus? O que está acontecendo? Eu vim aqui dizer que o seu povo, que Jerusalém, que é aquela que foi feita para ser o lugar da proclamação do seu reino, está corrompida. E o que o senhor está dizendo? Que essa situação vai ser resolvida trazendo um povo que é cruel, perverso, corrupto e injusto. Ah, Deus, o que está acontecendo? É assim que Abacuque se sentiu. Mas ele estava vendo tudo em 1D, em uma dimensão. As coisas começaram a mudar quando, diante de tanta perplexidade, o profeta diz, capítulo 2, versículo 1, vou subir à torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele, o Senhor, vai dizer, como ele vai responder à minha queixa. Bravo, Abacuque! Isto aqui corresponde ao conceito que eu estou querendo transmitir do 3D. A torre de vigia, nós sabemos que nas cidades antigas era aquele lugar bem alto. E na torre de vigia, você saía das 4 paredes da cidade. Você olhava para fora da cidade. Como diz aqui nessa tradução da Bíblia Mensagem, vasculha o horizonte. E então vou esperar para saber o que ele vai dizer, como ele vai responder à minha queixa. E ali, da torre de vigia, que corresponde ao nosso 3D, Abacuque começa a ouvir Deus falar. E Deus vai mostrar coisas que são absolutamente impactantes. Primeiro, Deus diz para Abacuque, versículos 3 e 4, escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Você está entendendo? Dimensão celestial, dimensão da consumação de todas as coisas. Abacuque começa a enxergar em 3 dimensões. E ele recebe aquelas palavras que se tornam a base, a âncora de toda a revelação de Deus que viria a seguir. Eis o soberbo, ele não é reto, ele está inchado, ele vai desaparecer. Mas o meu justo viverá por sua fidelidade. O meu justo viverá por sua fidelidade. E Abacuque, então, começando a enxergar em 3D, ele escreve um salmo, um cântico magnífico, que é o capítulo 3, mostrando como, enxergando em 3D, como a visão da torre de vigia coloca em ordem tudo que se passa no aqui e no agora. E depois de ver, a partir da torre de vigia, Abacuque compõe o famoso cântico com o qual o seu livro termina, versículos 17 e 18. É assim, então,
mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Toda essa trajetória de Abacuque, ela é repleta de ensino para nós que precisamos, assim como o profeta, passar a ver em 3D. Se nós olharmos a vida de Jesus, o tempo todo ele estava em 3D. João capítulo 19, lembra dessa cena? Pilatos era o poderoso, certo? Ele se achava o poderoso. Ele concede a Jesus uma audiência. Tragam Jesus para cá. Jesus chega para Pilatos. E para total surpresa, Jesus fica quieto. Mas você está diante do poderoso. Você está diante daquele que pode libertar ou mandar você para a morte. E você não fala nada. Pilatos está olhando em 1D, certo? O que Jesus diz? Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Aí é enxergar em 3D. Enxergar em 3D é levar a sério o que Pedro ensina em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 22. Jesus Cristo subiu aos céus, está à direita de Deus, e a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Isso é enxergar em 3D. Mas vamos continuar para a segunda característica? Agora, vamos ver a importância de nós não nos movermos por ideologia. E aqui eu quero trazer novamente uma cena da vida de Cristo. Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. A cena é a seguinte: representantes de 2 partidos políticos dos judeus da época, fariseus e herodianos, eram partidos que tinham agendas muito diferentes. Um era de esquerda, o outro era de direita, ok? Os herodianos eram de direita. Sabe o que eles queriam? Eles queriam a conservação do status quo. Os herodianos queriam conforto, os herodianos queriam segurança. Nem que para isso precisasse haver um pacto com o Império Romano. Eles defendiam que os judeus deveriam estar assim, unha em carne com Roma. Mas havia o partido da esquerda. E depois tinha o da extrema esquerda. Mas vamos falar o da esquerda. O da esquerda são os fariseus. Os fariseus, eles tinham uma visão política, ideológica completamente diferente. Os fariseus diziam o seguinte: não, Senhor, como que a gente vai se misturar com os romanos? Os romanos são impuros. Nós temos que ser separados. Nós somos judeus, nós somos fariseus. Então, nós vamos ter o mínimo, fazer o mínimo necessário que os romanos nos impõem, mas aderir, fazer um pacto, fazer uma coalizão, imagina, de jeito nenhum. Pois bem, essas 2 correntes políticas chegaram para Jesus e disseram o quê? Jesus, temos uma pergunta. É lícito pagar o tributo a César? Notaram? O que eles queriam? Que Jesus embarcasse numa das ideologias. Se Jesus dissesse sim, é lícito, ele estaria do lado dos herodianos. Se Jesus dissesse não é lícito, Jesus estaria tomando partido dos fariseus. Entenderam? E as consequências viriam. Pois bem, quando tentaram cercar Jesus, colocar Jesus nessa cerquinha da ideologia, o que Jesus fez? Jesus trouxe teologia. Ele mandou trazerem um denário. Denário, uma moeda da época. Nessa moeda estava gravada a imagem de César. E não só a figura de César, mas estava inscrito no denário: Tibério César,
sumo pontífice, sumo sacerdote, filho do divino Augusto. Era isso que estava escrito nas moedas. Quem usava as moedas da época tinha que conviver com aquilo, com aquela moeda em que estava escrito: aquela moeda, aquele denário pertence a Tibério César, sumo pontífice, sumo sacerdote, filho do divino Augusto. Qualquer semelhança com os títulos de Jesus não é mera coincidência. Sumo sacerdote, filho do divino Augusto. O que Jesus faz? Trouxeram. O que está escrito? E disseram, não, está escrito aqui. Aqui está dizendo que César é etc, etc, etc. E aí Jesus então traz a teologia. O que Jesus diz? Façam o seguinte. Qual a imagem que está no denário? A de César. O que Jesus disse então? Dê a César o que é dele. E se Jesus tivesse parado aqui, ele estaria tomando partido dos herodianos. Mas Jesus não parou aqui. O que Jesus disse? Continuou dizendo: dê a César o que é de César. O denário traz a imagem de César. E quem é que traz a imagem de Deus? Quem? Nós. Então, deem a Deus o que é de Deus. Você. César pode exigir imposto. César pode exigir com base no sistema que ele criou e controla. Mas você, seu coração, sua mente, sua lealdade, sua devoção, jamais devem ser dadas a outro que não a Deus. Dê a Deus o que é de Deus, porque em você está a imagem de Deus. Entenderam como teologia colocou as ideologias no seu devido lugar? É com base nisso que Paulo, por exemplo, diz em Romanos 13, não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Isso é teologia pura. A autoridade é serva de Deus para o seu bem, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. O que Paulo está ensinando aqui, pela lógica de Deus, Deus que está atuando no mundo, Deus que está atuando na criação, Deus que está atuando na história, Deus atua o tempo todo para preservar esse mundo de uma autocombustão. Ai deste mundo, se Deus não estivesse o tempo todo fazendo o seu trabalho de preservação, nós já teríamos ido embora como raça há muito tempo. Mas Deus atua. E o trabalho de Deus é qual? Colocar o mal, colocar limites para o mal e promover o bem. Nesse trabalho, para esse trabalho, Deus chama autoridades. Deus institui vereador, juiz da Suprema Corte, presidente da República, senador, deputado. Sabe para quê? Para que sejam servas dele para o bem público, para o bem do povo. Então, não por ideologia, mas por teologia, nós deveríamos enxergar o que existe de sagrado, o que existe de digno, o que existe de respeitoso em toda autoridade, mesmo que elas não enxerguem isso. Mesmo que elas não enxerguem isso, independe delas enxergarem ou não, você tem a mente de Cristo. Você olha com a ótica da teologia e não da ideologia. E você vai enxergar e ver para que aquela autoridade foi constituída. Ela foi constituída para participar do trabalho de preservação dessa criação, de forma a permitir que a verdade de Deus seja espalhada e que o maior número possível de pessoas seja salvo. É esta a sua oração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre oração. Mas quando você orar pelas autoridades, quando você orar agora sobre as eleições de daqui a pouco, é isso que você tem que ter em mente. Quem for eleito, que o seja
para cumprir este papel que o Deus eterno estabeleceu para as autoridades constituídas. Entendido? Ver tudo em 3D, mover-se por teologia e não por ideologia somente. Terceiro lugar, a mente de Cristo vence o mal com o bem. A mente de Cristo não tem dúvida quanto a isso. O tempo todo, vá ler a vida de nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos, vá ver que o tempo todo, a mente dele funcionava. Onde está o mal, onde está o bem? Onde está o mal, onde está o bem? E o que Jesus fazia quando o mal batia a sua porta? Ele não retribuía com mal. Ele absorvia o mal e devolvia o bem. Absorvia o mal e devolvia o bem. Absorvia o mal e devolvia o bem. E é esta a convicção de quem tem a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 19 a 21. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Amados, nunca procurem vingar-se. O que é vingar-se? É pagar mal com mal. Nunca, amados, nunca! Deixem com Deus essa tarefa, deixem com aquele que está preservando, deixem com aquele que está salvando, é dele essa tarefa. Não se deixem vencer pelo mal. Mas sabe o que cabe a vocês? Vencerem o mal com o bem. 1 de Pedro 3:9. Nunca retribuam mal com mal. Nunca retribuam insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. E eu gosto muito desse ensino, dessa ênfase que Pedro dá em bendizer, em não insultar. Amigo, amiga, irmã, irmão, na hora que você maldiz uma autoridade, na hora que você insulta uma autoridade, você está percebendo que você está retribuindo mal com mal? Não entre nesse jogo. Você recebeu como herança quando passou a fazer parte de Cristo. Eu em Cristo, Cristo em mim, eu em Cristo, Cristo em mim. Acabou maldição. A herança é bênção. E se você não pode falar nada positivo, elogioso, feche a sua boca. Não fala nada. Não fale, nem faça nada que represente propagar o mal, incluindo maldição. Maldição é falar mal. Entendido? Bem, se essas são as 3 características da mente de Cristo, ver o mundo em 3D, mover-se por teologia e vencer o mal com o bem, a palavra de Deus nos mostra que cada uma dessas características, elas têm suas práticas. Elas levam a ações, a comportamentos. Primeira, quem vê o mundo em 3D, ora de maneira abrangente. Segundo, quem move-se por teologia, aprende a praticar a sujeição inteligente. Terceiro, quem pensa sempre vencendo o mal com o bem, pratica o testemunho consistente. Oração abrangente, sujeição inteligente, testemunho consistente. É isto que na prática significa comportar-se em relação às autoridades com a mente de Cristo. Vamos falar sobre a oração abrangente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 2. Paulo nos ensina o quê? Timóteo, deixa eu dizer para você algo que é prioritário, algo que você não pode esquecer de jeito nenhum, Timóteo. Instrução prioritária.
pratique com o seu povo, pratique com a sua igreja a oração. Mas Timóteo, preste atenção, você deve orar por todos os homens, incluindo os reis e os que estão em autoridade. E faça de uma maneira abrangente. Suplique, ore, interceda e agradeça. Acompanhou? Suplique, ore, interceda e agradeça. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Timóteo, quem tem a mente de Cristo, depois que você enxerga tudo em 3D, você precisa canalizar isso que você enxergou em 3D em oração. Transforma em oração. Viu, Timóteo? E ore para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Tiago, isso é bom. Timóteo, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Por quê? Vejam só que coisa gloriosa. Paulo está dizendo, sabe por quê, Timóteo, que é tão importante você orar? Porque a oração, você orando, você está pedindo para que os governantes e as autoridades atuem, para que o povo, para que nós que somos governados, tenhamos uma vida tranquila e pacífica. À primeira vista, você pode achar essas palavras muito hedonistas, né? Sombra e água fresca, para que todo mundo aqui possa consumir, não é? Para que tenhamos pão, proteção e consumo. Não é nada disso que Paulo está dizendo. As palavras aqui para a vida tranquila e mansa, sabe o que significam? A palavra para tranquila é não turbulento. É o contrário da vida no meio da multidão. É o contrário da vida que está sempre cercada de estímulos para lá e para cá. É a vida que não consegue focar. O contrário dessa vida que não consegue focar é a palavra para tranquilo aqui. E a outra palavra para manso, sabe o que é o manso aqui? Ou pacífico na NVI, sabe o que é? É aquele que não fica mudando, é aquele que é firme, é aquele que é estável. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Timóteo, ore para que os governantes tomem decisões, façam leis, julguem, de tal maneira que quem quer viver de maneira simples e de maneira tranquila, possa viver. Sabe para quê? Para praticar todo tipo de piedade e dignidade. Piedade e dignidade apontam para os nossos deveres, para com Deus e para com o próximo. E essa vida piedosa e digna, Timóteo, sabe para quê que é? Sabe para quê? Para que Deus tenha testemunhas aqui. Para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, através dessa vida piedosa e digna. Porque Timóteo, não tenha dúvida, nosso Deus é um Deus salvador. A agenda dele é a agenda de salvação. Então, Timóteo, ore, ensine o seu povo a orar pelos reis, pelas autoridades, no final das contas, para que as decisões dessas autoridades propiciem um ambiente onde Deus possa salvar. Acompanhou? Deixa eu contar uma história. Se passou conosco. Quando nós morávamos em Belo Horizonte, nós tínhamos um grupo pequeno na nossa casa. E estávamos em maio de 2005. Naquela semana, eu trabalhava numa atividade que eu tinha muito contato com empresários, CEOs, diretores de grandes empresas. E eu não sabia por quê, depois eu vim a saber, né? Eu não sabia por quê. Naquela semana, o que eu comecei a ouvir falar sobre corrupção, o governo que estava no poder tinha assumido o poder um ano antes. E os empresários falavam comigo, impressionante como em um ano e pouco foi criado um mecanismo tão sofisticado de receber propina, de receber suborno. Está um negócio impressionante nesse mundo empresarial com esses governantes de plantão. Isso chegou para mim assim.
tentando viver em 3 dimensões, o que eu faço? Chego no meu grupo, nós tínhamos uma reunião na semana e digo, gente, está acontecendo isso, vamos orar? Oramos. Naquela semana, dia 6 de junho de 2005, sabe o que aconteceu? Foi o dia em que Roberto Jefferson colocou a boca no trombone e trouxe à tona o mensalão. Lembram disso? Lembram disso? E aquilo ali foi um gatilho, efeito dominó. E ali começou todo um processo que está ainda em desdobramento, de trazer à tona uma série de práticas, uma série de ilícitos. Quando nós olhamos, então, o que eu quero dizer com isso? Nós oramos, e eu tenho certeza que muitos outros estavam orando naquela semana, naquele período, muitos outros. E estávamos fazendo aquilo que nos cabia. O que Paulo diz? Ore, ore, para que os reis e as autoridades propiciem uma vida tranquila e pacífica para a prática da piedade e da dignidade, para que Deus, que é o Salvador, atue, porque Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós olharmos para o Brasil nos últimos 8 anos, nos últimos 18 anos, em 2000, foi aprovada a Lei da Responsabilidade Fiscal. Em 2010, foi aprovada a Lei da Ficha Limpa. Em 2013, a Lei Anticorrupção. Essa lei faz com que tanto o corruptor como o corrompido sejam denunciáveis, e graças a essa lei que tantos corruptores, tantos empresários que pagaram propina, tenham ficado atrás das grades e outros virão. A Lei da Colaboração Premiada, 2013. Agora, mais recentemente, em 2016, a possibilidade da prisão em condenação da segunda instância. Em 2014, começa a Operação Lava Jato. Tantos e tantos movimentos tentando frear a Operação Lava Jato. E o trem segue, e o trem segue, e o trem segue. 51 fases. Apesar de todas as tentativas de frear. Você pode achar que isso é fruto do acaso. Eu estou convicto de que isso é fruto de oração. Oração abrangente, que deve continuar. Mas vimos que, além da oração abrangente, nós precisamos de uma sujeição inteligente. O que é a sujeição inteligente? É a sujeição que pratica o que as Escrituras dizem com inteligência, ou seja, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Instituídas para quê, Paulo? Instituídas para quê, Pedro? Paulo e Pedro respondem: para promover a prática do bem e para punir o mal. A sujeição inteligente, então, discerne quando essas autoridades estão comprometidas, estão aplicando esse propósito para o qual elas foram constituídas. E então, a sujeição inteligente diz: aplaudo, conte comigo, estou junto, estamos juntos. Mas, se alguma autoridade exorbita do seu papel, e às vezes até tenta fazer com que nós descumpramos ou deixemos de ser obedientes a Deus, a sujeição inteligente diz o quê? Não, não, não. O mesmo Pedro que escreveu no capítulo 2, versículo 13 da sua primeira carta, sujeitem-se. Esse Pedro, quando as autoridades judaicas, em Atos capítulo 4 e Atos capítulo 5, tentaram proibi-lo de pregar o evangelho, o que o Pedro falou?
importa mais obedecer a Deus que aos homens. Essa é a sujeição inteligente. No versículo 7, Paulo diz: deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. A sujeição inteligente é pagar imposto? Sim. Pagar imposto como parte do seu compromisso, antes de mais nada, com Deus. Você está me entendendo? É assim que você deveria pagar imposto. O seu compromisso com Deus, que constituiu aquela autoridade. Votar é parte da sujeição inteligente? Sim, votar é parte da sujeição inteligente. E eu quero então aqui, minha querida, meu querido irmão, conclamar você a votar como parte dessa sujeição inteligente. Esse voto como parte da sujeição inteligente pode ser resumido como o voto consciente. Vote com consciência. Em primeiro lugar, o voto consciente não cai na armadilha de ficar olhando só o presidente ou o governador, certo? O voto consciente vai pesquisar e vai votar para deputado, vai votar para senador, vai votar para vereador, com critério, como parte dessa sujeição inteligente. Além disso, o voto consciente, depois que você vota, sabe o que acontece? Você acompanha. Alguém se lembra aqui qual foi quem recebeu o seu voto para deputado nas eleições de 2014? Você se lembra? Levanta a mão. Excelente, hein? Excelente, excelente. Esses 10% talvez que tem aqui, até eu estou surpreso, eu achava que era menos. Eu quero te dizer uma coisa, e é algo que eu quero fazer como parte da minha sujeição inteligente. Em quem eu votar para deputado, eu vou colocar em algum ponto da minha rede social para acompanhar essa pessoa. Eu quero saber que leis que essa pessoa está propondo. Eu quero saber o que está acontecendo com o resultado. Foi aprovado, foi não aprovado. Eu quero saber os pronunciamentos dessa pessoa. A mesma coisa para senador. A mesma coisa. Isso é o voto consciente. Isso é parte da sujeição inteligente. Note que primeiramente você está sendo chamado a fazer isso perante Deus. O voto consciente, ele é bem informado. O voto consciente não é levado unicamente por benefícios pessoais. O que eu vou ganhar com aquilo? O voto consciente não se deixa levar apenas pela persuasão da propaganda política que os candidatos fazem. O voto consciente não é depositado em alguém simplesmente porque se alguém diz que ele é evangélico. Entendeu bem? Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Sujeição inteligente não aceita o fato de ser evangélico, pronto, tem meu voto. Como é? Isso não é sujeição inteligente. O voto consciente leva em conta o que os seus candidatos pensam em relação às questões morais, mas também aos seus posicionamentos sobre questões fundamentais para a nação, tais como economia, inclusão social, educação, segurança pública, previdência social, reforma política, reforma tributária, dentre outros. Isso é o voto consciente, que é parte da sujeição inteligente. Terceiro e último ponto. Oração abrangente, sujeição inteligente, testemunho consistente. A palavra de Deus diz que quem tem a mente de Cristo, o tempo todo está convencido que o mal se vence com o bem. Ora, se o mal se vence com o bem, qual vai ser a grande característica da sua vida prática, do seu testemunho? Você vai dar testemunho praticando o bem. 1 de Pedro 2, 12 e 15. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar,
para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, atenção, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção, pois é da vontade de Deus que vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como? Praticando o bem. Praticando o bem. Esse é o nosso testemunho. Resumindo, a mente de Cristo olha sempre em 3D, move-se por teologia, vence o mal com o bem. Isso leva às práticas de Cristo. Quais são? Oração abrangente, sujeição inteligente, testemunho consistente. E agora, concluindo, eu quero voltar à nossa pergunta original, à nossa pergunta do início. Se Jesus vivesse no Brasil hoje, como ele interpretaria o que está acontecendo no país e o que Jesus faria? Lembram-se dessa pergunta? Pois bem, eu gostaria de convidar você a perceber o seguinte: como é que é se Jesus vivesse no Brasil hoje? Essa pergunta está certa? Essa pergunta está certa? Como assim se Jesus vivesse no Brasil hoje? Jesus está vivendo no Brasil hoje? Sim ou não? Sim! Você, essa igreja, nós somos o corpo desse Jesus. Nós somos esse Jesus vivendo no Brasil hoje. E então, o nosso desafio é, como Jesus vivendo hoje? Jesus vivendo no Brasil hoje sou eu, sou você, nós como igreja. Qual a mente, como que nós devemos pensar e quais as práticas que são esperadas de nós? Eu quero contar uma história, duas histórias aqui, para completar. Jesus contou uma parábola dizendo que a propagação do reino dele se daria como uma semente de mostarda que é plantada. Lembra dessa? Ali tem nessa figura, você está vendo? Qual é o tamanho de uma semente de mostarda? Você está vendo? Que coisa! Depois de um tempo, quando essa semente é plantada e gera uma árvore, você já viu uma árvore, um pé de mostarda? Uma árvore frondosa, larga, começou com uma semente. O que Jesus está passando então para nós, em meio a essa tensão, a esse quase caos político, qual que é? Que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E esse brilhar à luz de Jesus é como plantar uma semente de mostarda. A Inglaterra, por volta de 1780. Quem pesquisa história sabe que as condições sociais da Inglaterra no final do século XVIII eram simplesmente abomináveis. Era considerado na época um dos países mais corruptos e com a população mais depravada do mundo ocidental. Veja algumas características da Inglaterra naquela época. Tráfico de negros africanos, tráfico desumano. Mortalidade infantil altíssima. Na Inglaterra, do final do século XVIII, 10% dos que nasciam morriam de sarampo. Crianças na escola, nem pensar, o poder público não cuidava disso. Segurança pública era um caos. O sistema penitenciário e o Código Penal da Inglaterra eram simplesmente selvagens.
As condições de vida nas fábricas e nas minas, lembrem-se que Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, lembram disso? As condições de vida, inclusive de crianças pequenas, eram simplesmente imorais. Jogos de azar eram disseminados largamente. Boa parte da população jogava, enchia os lugares de jogos de azar, e aquilo era aceito socialmente como a coisa mais natural do mundo. Prostituição, imoralidade sexual altamente disseminadas. Esse era o quadro. No final do século XVIII, não quer parar, não. No final do século XVIII, grupos pequenos de oração, estudo bíblico, consagração, liderados por diversos homens de Deus, um deles John Wesley, começaram a, ficando tão incomodados com aquilo, começaram a se reunir. E sabe o que aconteceu? O famoso reavivamento da Inglaterra do século XVIII. A história registra que 50 anos depois, ou seja, 1820, 1830, a Inglaterra era um outro país. A escravidão foi abolida, o sistema humanitário foi humanizado, as condições nas fábricas e nas minas melhoraram, a educação tornou-se acessível ao público. De onde veio essa acentuada humanidade? De onde veio essa paixão por justiça social? De onde veio aquela nova consciência que tomava conta daquele país? De sementes como um grão de mostarda que foram plantadas em meio ao caos social. Eu quero terminar então com essa conclamação, que nós apresentemos a Deus o nosso desejo de plantar sementes, como um grão de mostarda. É isso. Daqui a 3 semanas, quando você for votar, prepare-se para votar e vote, praticando o que a mente de Cristo diz: oração abrangente, sujeição inteligente, testemunho consistente. É essa parte que nos cabe. É essa parte que Deus espera de nós como servos dele.